Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Morelli e hoje eu vim com mais um vídeo de dicas pra vocês. Pra gente começar, já vou pedir pra vocês, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Bom, vamos lá, vou começar com a primeira dica. A primeira dica é sempre vocês olharem o ponto, a distância entre o hotel e o ponto de turismo que vocês querem conhecer. Para essa dica, sim, você já vai ter que ter uma hospedagem fechada, né, para você ter uma noção e para você traçar certinho. Por quê, gente? Às vezes o seu hotel tá aqui, tem vários pontos turísticos aqui, mas também tem pontos turísticos aqui do outro lado. E isso, às vezes no primeiro dia vai de roteiro, você acaba fazendo alguns pontos que estão aqui, outros que estão aqui, daí no segundo tem mais coisa aqui perto. Então sempre otimizar essa questão porque vai te ajudar bastante. A segunda dica é sempre pesquisar os dias que as atrações e os pontos turísticos funcionam. Por quê? Sempre tem dias e da semana, principalmente vai, por exemplo, domingo e segunda, algumas atrações costumam não funcionar, dependendo do local que você vai. Então é sempre muito interessante acabar pesquisando para que você monte seu roteiro direito. Já aconteceu comigo em viagem de eu montar, sei lá, um certo passeio para um domingo e descobrir que de domingo não funciona. E aí você fica com aquele dia um pouco ocioso, daí você acaba se perdendo, você não sabe mais o que você vai fazer. Então essa é uma ideia bastante legal. Geralmente, gente, os pontos turísticos sempre tem sites, você consegue visitar tranquilamente, você consegue inclusive ver valores também. Então sempre olha os dias que realmente funcionam e os horários. Os horários também influenciam muito, porque no nosso roteiro a gente sabe que às vezes a gente perde um tempo num lugar mais do que no outro, mas é sempre bom a gente saber o horário, porque a gente às vezes pode chegar às 8 horas da manhã num ponto e esse ponto abrir às 10. Então são 2 horas já que você poderia estar em outro lugar, conhecendo outro lugar e de repente você tá lá perdendo tempo. Então é sempre bom se atentar a essas informações. A terceira dica é sempre vocês pesquisarem qual o melhor meio de locomoção. Tanto de um ponto para outro, quanto, por exemplo, do seu hotel para um lugar mais distante. Se vai ser de carro, se vai ser a pé, se vai ser de metrô, se vai ser um trem específico que você tem que pegar, sempre vai te ajudar bastante, porque influencia tanto no valor, tanto no seu orçamento final, quanto no tempo que você vai demorar para se deslocar de um local para o outro. Então também é sempre legal você já ficar montando dentro desse roteiro a forma de locomoção. Isso ajuda muito também. Uma outra dica muito importante também é vocês sempre definirem o orçamento de vocês para essa viagem. Então, por exemplo, vocês querem gastar 10 mil reais no total de uma viagem. Então, vê quanto que vai sobrar de orçamento para vocês tanto se locomoverem de um ponto turístico para o outro, quanto vocês pretendem gastar dentro do ponto turístico, né? Como eu falei anteriormente, os sites, eles além dos horários, eles também te informam os valores dos passeios, né? Então, é sempre muito interessante. Um exemplo. Esse ano eu fui viajar em março, eu fui pra Inglaterra. Então, primeiro que lá as coisas já são em libras, já são muito mais caras. E eu não tive surpresa com os passeios, porque eu pesquisei muito bem, então eu sabia mais ou menos quanto eu ia gastar por dia. O que foi muito, porque os passeios lá são caros, não são passeios baratos. Então foi muito bom, porque eu já soube mais ou menos quanto que eu ia gastar por dia, enfim. Então isso também te dá uma boa ajuda de orçamento aí que você vai ter nessa viagem. Uma outra dica também legal é você colocar em mente que o dia que você vai ter um deslocamento maior é um dia, entre aspas, perdido. Então, vou dar de novo o exemplo de Paris, né? Você tá lá no centro de Paris, você vai para Versalhes. Versalhes é mais afastado. Então, você tem que ter em mente que esse dia de Versalhes, depois da noite, talvez você não vá conseguir fazer muita coisa. Então, separa bem isso em relação à localidade, porque às vezes tem gente que fala, não, dá pra mim ir, por exemplo, tá, gente, pra Versalhes e daí depois eu quero fazer a torre, quero fazer isso, aquilo. Às vezes não dá, às vezes a atração fecha antes, daí você não consegue, e aí vai ficando tudo acumulado pro outro dia, enfim, não é legal. Então sempre tenha isso em mente. Sempre que você tiver um passeio mais distante, esse dia ele vai ser mais ou menos só pra isso mesmo, tá? Então é sempre legal essa dica. Uma outra dica é sempre vocês pesquisarem qual o melhor horário de visitação de cada ponto turístico. Gente, eu sei que isso daí é muito difícil, porque às vezes, obviamente, não vai bater. Mas é bom vocês saberem. Por exemplo, sei lá, vamos lá para Paris novamente. A torre, ela fica mais bonita à noite, porque acende isso e aquilo.
mas dá pra subir também à noite, sabe? Então, assim, sempre tentar ajustar isso também. Tem locais que determinado horário ficam mais vazios, né? Então, isso é sempre bem interessante também, porque você aproveita bastante o seu passeio e você tenta otimizar o seu tempo também. A próxima dica é para quanto tempo você vai gastar mais ou menos dentro de um determinado local. Isso é importante, sim. É óbvio que cada pessoa gasta um determinado tempo, mas geralmente aí os tempos eles batem com as nossas visitas. Isso é interessante até mesmo para você perceber se seu dia não vai ficar muito corrido ou não, e enfim, ou vai, e aí você precisa, né, mudar um pouco o seu roteirinho. É sempre bom. Um exemplo, eu fui para Roma ano passado e lá a gente visitou o Coliseu, a gente já sabia que ia demorar um pouquinho, mas do lado tinha tipo um cemitério de arquiteturas antigas e tudo mais. Lá eu vi que era pelo menos 2 horas e realmente foi, gente. Eu achei que não era e de fato foi. Então, assim, o dia ficou super apertado, enfim. Então, também é sempre muito bom vocês saberem mais ou menos, em média, quanto tempo o pessoal gasta em determinado ponto turístico. A outra dica super fácil, mas tem muita gente que às vezes não pensa nisso, é usar o Google Maps. Sim, gente, o Google Maps está aí para todos nós. E é muito tranquilo. Então, por exemplo, você tá lá na sua casa, você já tem o endereço do seu hotel, e aí é muito fácil você conseguir traçar o seu hotel para qualquer ponto turístico, qualquer localidade. Fica muito mais fácil de você saber também, assim, pelo Google Maps, qual a forma de localização melhor, de locomoção melhor para vocês usarem. Enfim, o Google Maps ajuda demais. Ele dá, assim, tudo muito preciso e sempre me ajudou demais quando eu vou montar os meus roteiros. Uma outra coisa bem interessante na hora de montar o seu roteiro é você saber em qual estação estará o país que você vai visitar ou a cidade, enfim. Por quê, gente? Em cada estação do ano as coisas funcionam de diferentes maneiras. Um exemplo, eu já fui para Maceió e eu fui no mês de julho. Mês de julho é mês de muita chuva por lá. Quando eu fui para Maragogi, filha, a água estava turva demais. Eu praticamente só rasguei o meu dinheiro para ir visitar Maragogi. Então, assim, toma bastante cuidado com as estações do ano. Por exemplo, você vai para a Europa no inverno, então alguns pontos turísticos, eles fecham muito mais cedo e abrem um pouco mais tarde. Então, sempre se atentar bastante em relação a isso, porque também vai influenciar bastante no seu roteiro. Outra coisa, parece besteira, mas também é bem interessante, você sempre pesquisar os locais para almoço. Por quê, gente? Às vezes a gente não libera internet numa viagem internacional, enfim, então a gente fica um pouco despreparado. E aí, com isso, é sempre bom a gente saber mais ou menos onde almoçar, quanto que vai gastar mais ou menos em determinado restaurante, se vai ter perto ou não. É bem interessante fazer isso, fazer mais ou menos essas contas e saber aonde você vai estar, né? Conhecer mais ou menos o local onde você vai estar ao redor. Uma outra coisa que vocês têm que lembrar é sempre, principalmente se for pra fora, né? Lembrar de ver temperaturas e fenômenos naturais. Sim, é extremamente importante. Tem lugares que tem terremotos, tsunamis, tofu, enfim. Então é sempre importante vocês estarem atentos a esses eventos. Tem muita gente, por exemplo, que tem ido pra Disney esse ano e acabou pegando aquelas chuvas fortes, terremoto, e acaba perdendo algumas coisas mesmo, né? Na Califórnia essa época é muito queimada, então também pode influenciar um pouco nessa questão. Então é sempre importante você ver mais ou menos, porque geralmente quando tem esses fenômenos naturais, existem épocas para eles acontecerem, geralmente, mas é sempre bom vocês darem essa pesquisada. Uma coisa, gente, bem importante de lembrar é de respeitar os seus acompanhantes, tá? Então, um exemplo, eu sempre viajo, eu e o meu marido. Eu e meu marido, a gente tem um ritmo muito parecido de viajar, então eu sei como ele viaja, ele sabe como eu viajo, eu monto o roteiro sabendo como é o nosso ritmo de viagem. Mas eu já fui com amigos e a gente tem que pensar nessas pessoas que estão indo com você também, se você for o responsável pelo roteiro, né? Eu, no meu caso, sim, fui responsável pelo meu roteiro, então tem que tomar esse cuidado. Agora, em novembro, eu tô indo viajar também, eu vou junto com os meus avós, então eu sei que o roteiro que eu montei já foi um roteiro muito mais tranquilo, muito mais fácil de fazer, justamente porque eu vou estar com 2 idosos que não vão conseguir andar 20 km por dia como eu tô acostumada, como a gente fez agora na viagem de março, por exemplo. Então eu sei que vai ser uma viagem muito mais tranquila e eu montei um roteiro muito mais
mais fácil para ser feito com eles, que eu espero que eles consigam, mas a gente tem que pensar nos nossos acompanhantes, né? A gente não pode deixar isso de fora e é bem importante levar isso em consideração, porque senão pode dar ruim. E não é difícil de dar ruim se você só pensar em você. Uma outra questão é sempre você separar os documentos certinho para estar levando na viagem. Então tem muitos pontos turísticos, gente, que é interessante vocês pesquisarem se dá para comprar antes, se comprar com antecedência é mais em conta ou não. Se sim, então sempre lembrar de levar esses documentos numa pastinha junto com você. Mas tá aí uma dica bem legal, que realmente é você verificar se tem passeios que são mais em conta, né? De você reservar antes porque às vezes tem bastante desconto. Então vale a pena. E também é sempre bom averiguar se vai ter, se comprando antes realmente é necessário. Um exemplo, a viagem que eu vou fazer agora em novembro, a gente queria muito fazer um passeio. E como eu sou de fazer roteiro muito rápido, então praticamente eu voltei abril da minha outra viagem, eu já comecei a montar o roteiro dessa de novembro. E aí a gente queria muito conhecer um lugar que vai ter, né, lá. E aí, infelizmente, gente, esse lugar já não tem mais, tá? Já acabou as reservas. E eu simplesmente não vou conhecer, porque não tem ingresso, acabou. Então, assim, não consegui mesmo com bastante antecedência, né? Mas é bom porque muitas vezes a gente acaba deixando pra comprar em cima da hora e aí chega na hora não tem. Então, sempre tentar comprar antes, se possível, e os valores também acabam, às vezes, sendo sempre diferenciados. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Tudo que eu tinha pra falar pra vocês. São dicas bem legais, bem ricas, assim, eu acho importante. Como eu amo viajar, então eu amo fazer essa parte do roteiro, porque como eu disse, aonde a nossa viagem começa é no roteiro. Então eu trouxe essas dicas pra vocês, eu reuni aí várias dicas que eu faço pra montar o meu roteirinho. E eu achei bem legal, assim, compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de assuntos assim como este, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou estar viajando agora, então vai ter bastante vídeo, acredito eu, dessa viagem. Não vou fazer vlogs, isso não, mas de compras, malas e etc. Vai ter bastante coisa legal, então fiquem de olho aqui no canal. Deixe o seu like, curtam muito, me sigam nas redes sociais e se inscrevam aqui no canal. Muito obrigada, beijo e até a próxima!